Esse fim de semana eu fui tomar café num lugar aqui em São Paulo chamado Ledomago. Muito legal, se você não conhece, vale a pena. Enfim, é um lugar diferente. Se quer tomar um café diferente, vale muito a pena. Eu tava cansado, fui ali, dar uma relaxada e comer um lugar diferente também, pelo amor de Deus, né? Sair de casa, em casa o tempo todo. E, cara, eu pedi um chocolate quente ali pros caras. E aí o cara veio, na hora de servir, ele ficou esperando, né? Aí eu falei assim, pô, pode servir. Ele falou, não, você não vai filmar? Aí eu falei, não, não quero filmar não. Ele, olha, você tem certeza que você não vai filmar? Eu falei, não, não vou filmar não, pode servir aí. Ele, ó, depois eu vou começar a botar, você vai querer filmar, hein? Eu falei, não, cara, eu não vou filmar não, fica à vontade aí, fica à vontade. Aí ele ia servindo e ele não tava entendendo muito bem, por alguns segundos, assim, eu acho que ele não entendeu, por que eles não estão filmando? Todo mundo filma. E aquilo me chamou muita atenção, né, cara? E uma das coisas que eu quero comentar com vocês hoje é isso. Porque eu falei pra ele, falei, cara, eu gosto de estar na hora, eu gosto de estar vivendo a experiência, eu não gosto de ficar filmando a experiência pra mostrar pros outros, eu gosto de eu viver a experiência, estar ali na hora, né? Ele falou, cara, não é todo mundo que faz isso hoje não, pouca gente faz isso e tudo mais, a gente teve ali aquela resenha rápida, depois ele foi embora. E aí, hoje, teve a apresentação do Ancelotti, né, do Carlo Ancelotti, que é o novo técnico da seleção, uma baita contratação, realmente, o cara veio a peso de ouro, acho que ele veio por 60 milhões de reais, 60 milhões de euros, uma coisa assim, mas é muita grana que o cara veio. Então faz todo sentido fazer aquele espetáculo mesmo, né? Mas eu fiquei pensando essa semana, depois da situação que aconteceu lá, no Ledo Magô, como que a gente está acostumado ao espetáculo, né, cara? Ah, mas, pô, é porque o garçom falou? Não, o cara falou porque ele basicamente estava tentando ser gentil, inclusive. Ele falou assim, não, não, tem certeza que você não vai filmar, cara? Todo mundo filma e tudo mais. Enfim, o chocolate quente deles é o melhor que eu já tomei na minha vida, realmente é muito bom. Só que aquilo me fez pensar, né? O Carlo Ancelotti, isso... E realmente, cara, como é que a gente tá, pô, muito, assim, viajando na maionese ao invés de aproveitar o momento, tá ali no lugar, você tem que ter um espetáculo, né? Tudo tem que ter um espetáculo. Você vai tomar um chocolate quente, você tem que filmar aquilo para mostrar para os outros, né? Você tem que transformar aquilo em conteúdo, em entretenimento. E, ao mesmo tempo, essa coisa, por exemplo, do Ancelotti chegando, pô, baita contratação, etc. Mas hoje teve ali a apresentação dele. E assim, eu acho que boa parte das perguntas que fizeram pro cara foi meio que, sabe, disturbing, assim, incomodando ele. E ele não tinha, como é que eu posso dizer assim, ele dava para perceber que boa parte das perguntas eram aquelas perguntas superficiais, que não ajudavam muito ele no trabalho, não fazia muita diferença, mas tinha o espetáculo, né? Tinha que fazer o espetáculo. E ao longo dos últimos tempos, uma coisa que eu percebi muito foi que cresceu muito essa coisa de, não sei o que Experience, não sei o que Summit, etc e tal. E você vai, tipo, Startup Summit, sei lá, Web Summit, etc. Você vai, cara. E basicamente o que você tem ali imagina, um showzão. É como se fosse um show muito grande, mas que não te agrega grande coisa assim. Realmente, se você tivesse ficado trabalhando, talvez você tivesse saído melhor. Tô falando isso, inclusive, por exemplo, como uma pessoa que tinha uma startup, que tinha ali uma empresa crescendo, né? Precisava de ajuda. Você vai para esses lugares e basicamente o que você tem é fugazi. Como é que eu posso dizer isso? É espetáculo. Não tem nada realmente ali acontecendo, nada vai mover o ponteiro para você realmente. Né? A não ser, claro que, imagine, você precisa muito ouvir o que o influencer, o Joel J tem para dizer sobre sucesso, etc e tal, mas pô, você pode entrar lá e ver o vídeo dele, né? Nada contra o Joel J, tá? Nada contra o Joel J. Só tô questionando a ideia de que a gente tem de viver essa coisa do espetáculo, né? Por que a gente precisa tanto de espetáculo? Por que você precisa filmar na hora que você vai tomar um chocolate quente? Isso eu quero, pare de ser chato, e acabou. Não, tudo bem, se você quer. Mas o que você precisa? Você precisa disso porque você vai apresentar o técnico da seleção, etc. Por que você precisa fazer tudo aquilo, né? Tudo bem, é um cara lendário, etc. Mas por que a gente tem a necessidade de que esse tipo de coisa aconteça para a gente fique satisfeito? Isso é um negócio que não vem de agora, né? O Vargas Llosa, que morreu há pouco tempo, o Mário Vargas Llosa, foi inclusive um cara que ganhou um prêmio Nobel, etc., né, de literatura. Ele escreveu um livro falado A Sociedade do Espetáculo, ou alguma coisa parecida com isso. E eu já li esse livro, não faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. E ele falava sobre isso, né, sobre a coisa de você estar na superficialidade, mas uma superficialidade distante. Há pouco tempo atrás eu vi um vídeo que o marido chega do lado da mulher, dois senhores, né, é um casal já idoso, ele chega do lado da esposa e a esposa tá assim, ó. Ele tá olhando para uma cebola e tá fazendo assim. Tá fazendo assim. Tá fazendo assim, do lado da cebola. O marido olha e fala assim, cara, qual que é o seu problema? Aí ela vai e mostra o vídeo. Mostra o vídeo de uma pessoa, num desses vídeos a pessoa vai, mostra a cebola, ela estala e a cebola tá toda picada. Repara a brincadeira disso, né? Que é assim, maravilha, você tá vendo tudo aquilo que tá acontecendo, mas a realidade, aquilo que realmente importa, você tem que fazer, você tem que tomar alguma ação. Não funciona daquele jeito. Você não estala o dedo
e de repente a cebola vai estar descascada e picadinha. Não. E a gente sabe disso, repara, aquilo ali é um espetáculo. O estalar de dedos e a cebola ficar pronta é um espetáculo. Mas a gente sabe que, na verdade, a vida não é aquilo. Aquilo ali não é sequer uma tradução da vida. Aquilo ali é, imagina, Fugazi. É basicamente um espetáculo, né? Uma coisa que é ilusória. Por que a gente gosta tanto disso, então? Por que a gente precisa tanto disso, então? E esse é o meu questionamento. Porque é claro que, enfim, não tenho nada contra o espetáculo. Inclusive, tem espetáculos que são lindíssimos e fazem muito bem a gente. Mas quando isso se torna uma necessidade, ou seja, se isso não acontece, então nada aconteceu de verdade, nada tem realmente validade, imagina. Se eu não filme meu chocolate quente enquanto estão servindo ele para mim, então isso não está acontecendo, essa experiência realmente não está sendo válida. Cara, o que sobra pra gente, né? A vida não é espetáculo, a vida não é fugaz, a vida não é não sei o que summit. Não, você sabe muito bem que você vai para aquele lugar, você vai gastar um dinheiro, você vai ver um monte de gente bullshitando você, falando um montão de coisa pra você, e no final das contas você vai voltar pra casa e imagina, a cebola vai continuar ali com a casca, tudo certinho, você vai ter que fazer tudo aquilo de novo. Então imagina, na minha visão, é como se fosse mais um layer de trabalho que a gente dá pra gente mesmo. Repara, a gente já tem um montão de coisa pra fazer ao longo da vida da gente, e a gente vai e inventa essa coisa ainda que a gente tem que produzir conteúdo para os outros, a gente tem que fazer isso, porque senão, se não fizer isso, não é bom o suficiente. É quase que um trabalho em tempo integral que a gente vai desenvolvendo para a gente, que ao longo do tempo vai criando essa necessidade de ter isso, porque se não tiver isso, sei lá, de repente a coisa não valeu, de repente a coisa não funcionou. Quando o rapaz foi servir ali o chocolate quente para mim, cara, isso me chamou muita atenção. Ele ficou confuso, ele falou assim, peraí, tu não quer mesmo? Peraí, olha lá que eu vou botar, pensa bem, sabe aquela coisa de olha, pensa bem. E não, né? E não, eu realmente não queria. Estou compartilhando isso com você, talvez você sinta a mesma coisa, talvez você sinta que você prefere estar nos momentos ao invés de registrar os momentos. E para além disso, né, quem sabe ainda você talvez se questione por que a gente vive nessa sociedade de espetáculo, onde tudo tem que ser muito excitante, tudo tem que aparecer muito, tudo tem que ser demais, etc e tal, quando a gente sabe que a vida, no final das contas, é uma coisa muito simples. É verdade que a gente precisa de espetáculo para dar um pouco de sabor à nossa vida. Mas quando a gente começa a transformar a nossa vida, aquilo que a gente vive, sempre em espetáculos para os outros, será que a gente realmente continua vivendo ou a gente está emulando, imagina, né? Uma coisa que, sei lá, é quase uma produção de conteúdo para os outros, né? Para convencer os outros. Para atender, de repente, também uma necessidade dos outros. Eu não sei. O que você acha? Deixa aí nos comentários e a gente se vê no vídeo 149. Um abraço e tchau, tchau.